Boa noite, meus irmãos. Nesta noite, temos a nossa irmã Gilca Miranda, que vai conversar conosco. E como é de costume, a gente sempre lê a mensagem do livrinho da coleção Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ele pega fragmentos do Evangelho, e faz algumas observações. E este fragmento foi retirado de Paulo, 1 Coríntios 9, 22, que está escrito: fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E Emmanuel dá um título de incompreensão e faz os seguintes comentários. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te ensinada, o íntimo prossegue combatendo as sombras nos menores recantos do teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscientemente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, o pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes, habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Toda mordomia reclama noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo, quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se.
Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que, para a vitória do bem, se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Uma bela mensagem. A gente vai para a nossa prece inicial, que eu peço a Edna para vir proferir. Em seguida, passaremos a palavra para Gilca, que vai conversar conosco nesta noite. Boa noite a todos. Que possamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos ao bom Mestre Jesus. Pai de amor, de infinita bondade, é no nome do Teu Filho amado Jesus que estamos aqui mais uma noite com um coração grato a Ti, meu bom Mestre, por mais essa oportunidade. Te agradecemos ao mentor da casa, aos espíritos amigos que se encontram aqui conosco, que cada um de nós possamos sair daqui melhores do que chegamos, que cada um possamos receber o que viemos buscar, mediante a Tua vontade, Mestre Jesus. E possamos a cada dia sentir o desejo de Te buscar, de Te servir e de sermos semelhantes a Ti. Agradecemos a cada irmão, encarnados e desencarnados, que aqui se encontra, que as Tuas mãos santas e poderosas possam estar estendidas sobre cada um de nós, meu bom Mestre. Continua conosco, nos ajudando, nos auxiliando. Abençoa a vida da nossa irmã, que trará a mensagem dessa noite, que ela seja inspirada por Ti, pelo Teu amor e pela Tua bondade. Continua conosco hoje e sempre, que assim seja. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos iluminar, nos amparar nesse momento, nos dando inspiração, que os benditos benfeitores da casa possam estar aqui presentes conosco, nos auxiliando e nos amparando. A todos nós aqui presentes, que estão aqui na casa, que estão também virtualmente, que possam receber, que possam ser iluminados, e se essas bênçãos se estendam por todos os nossos entes queridos, que a gente possa levar essas inspirações, os ensinamentos, as palavras imorredoras do Mestre Jesus possam penetrar no nosso coração, na nossa alma. E falar sobre um texto do Evangelho, que está lá no capítulo 5. E aí, o mal e o remédio. Quando a gente fala em mal, a gente pensa que todos nós, sem exceção, aqui na Terra, enfrentamos dores, perdas, doenças, decepções, desafios. Diante do sofrimento, a gente pode perguntar por que é que Deus permite o mal? Por que é que existe o mal? E, principalmente, existe um remédio para as dores da alma? A doutrina espírita não ignora o sofrimento, mas oferece um sentido, uma explicação e uma esperança para esse mal. Por que nós sofremos? O sofrimento decorre lá, e está lá no capítulo 5. As perspectivas nos mostrando por que a gente sofre. A gente sofre por consequência de erros da presente existência. Às vezes a gente não percebe, a gente não quer enxergar. E algumas coisas que a gente está sofrendo foram plantadas no aqui e no agora. Simples assim. Em que pese, são escolhas equivocadas que produzem resultados naturais.
O Evangelho nos lembra, por exemplo, pais que não orientam seus filhos, muitas vezes na própria existência, depois se queixa, né, de comportamentos difíceis e muitas vezes separações, né, convivências conflitantes, mas semeou no coração dos filhos, muitas vezes, o orgulho, o egoísmo, e está recolhendo aquilo que plantou. Quem destrói, por exemplo, a própria saúde com excessos, pode sofrer as consequências físicas desses abusos. Interessante é que esse texto do Evangelho, e aí, antes de entrar nela, a gente vai falar das outras causas. Então, a gente sofre por causa dessa vida, por provas, que são situações que a gente vivencia, que não é um castigo, né? Mas é dificuldades que dão oportunidades para a gente evoluir, crescimento espiritual. Por exemplo, uma pessoa, o mesmo exemplo da doença, uma doença grave, que às vezes não é uma causa dessa vida, mas vai desenvolver a paciência, a fé, a humildade, o amor. E é uma situação que a gente vai está vivenciando, uma experiência para a gente sair mais rico de experiência depois daquela situação. E expiações de experiências anteriores. Alguns sofrimentos não encontram explicação na vida atual, então o fato da gente viver outras existências esclarece essas aparentes injustências. Por exemplo, duas crianças nascem em condições completamente diferentes. A justiça divina se manifesta através das múltiplas existências, até porque não teria como a gente entender um Deus justo e bom se não houvesse outras experiências. O Evangelho abre contando a história de Jó. Quem é que já ouviu falar aqui da história de Jó? Até é comum a gente escutar uma frasezinha que diz assim: eita, tem que ter uma paciência de Jó. Porque Jó era um homem, que é uma expressão utilizada pelas doutrinas tradicionais, temente a Deus. Né? Que a gente sabe que não precisa temer a Deus, a gente precisa amar a Deus. Deus não castiga. Tudo que nos ocorre, ou é tudo pedagógico, ou porque a gente mesmo plantou, nós somos herdeiros daquilo que a gente escolheu. Ou porque a gente precisa viver uma experiência que vai trazer desenvolvimento para o nosso espírito. Então, Jó era um homem temente a Deus, era um homem próspero, um homem justo, considerado justo, e ele, que era um homem rico, né, com muitas posses, perdeu toda a fortuna, perdeu seus servos, e os seus filhos, 10 filhos, morreram. E para completar todo o sofrimento de Jó, ele ainda ficou muito doente, gravemente doente. E aí houveram aquelas provocações. Porque, aparentemente, as pessoas, por isso até que a gente precisa ficar muito atento a isso, a gente vive num mundo de provas e expiações. O sofrimento é um cardápio comum na nossa existência. E o que acontece? Não acontece só com Jó, acontece com todos. Se a pessoa é cristã, se a pessoa é temente, como dizem alguns, acredita em Deus, confia em Deus, e acreditar é diferente de confiar. A gente vai falar sobre isso mais na frente. E aí muitos ficaram provocando amigos, familiares. Jó, você não confiava tanto em Deus? Aí, você perdeu tudo. Perdeu tudo, né, em termos materiais, né, o convívio com seus filhos, até o seu corpo padecia de sofrimento. E Jó, claro, ele teve alguns momentos, e a gente passa alguns momentos de questionamento a Deus, mas ele ficou firme na sua perseverança. E aí, Jó é um exemplo para todos nós. Então, quando a gente fala desse sofrimento pela qual Jó passou, Emmanuel já nos ensina que a dor é algo passageiro na nossa vida. Na passagem do Evangelho, que fala exatamente do mal e do remédio, ele nos convida, e tem uma passagem de Joana de Anjos no livro Plenitude, que ela nos diz isso, que a humanidade se acostumou ao longo da sua existência
a sempre acreditar no castigo divino, desde as épocas mais remotas. Tanto que as próprias filosofias e doutrinas religiosas falavam em quê? Em sacrifício, que a pessoa deveria fazer promessas, sacrifícios, holocaustos, para quê? Para agradar a Deus. Esses sacrifícios era porque, senão Deus ia nos punir. Então, inclusive, aquelas passagens mitológicas, onde muitos de nós, a humanidade viveu também essa época de crença em vários deuses. Então, havia aquele sentimento de vingança. Deus ou deuses infligindo punições, flagelações. Então, o sofrimento na Terra faz parte da etapa evolutiva. Então, em alguns casos, Joana de Ângelo diz que em alguns casos o sofrimento em si mesmo é a melhor terapia para o progresso humano. Não é à toa que o sofrimento está lá no Sermão do Monte, na bem-aventurança, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí ele nos convoca exatamente a calma e a resignação. Tem uma passagem no livro Boa Nova que nos diz isso, onde os discípulos questionavam exatamente por que havia tanto sofrimento. Questionava, Levi, que depois chamou Mateus, desejava explicações, porque eles trabalhavam com acerto na observância dos ensinamentos do Cristo, mas por que tinha tanto sofrimento? Mesmo para eles, que eram cristãos. E aí ele mostra, né, de que aqueles que o sofrimento abre a nossa visão, traz a humildade. E muitas vezes, porque quando Jesus disse, eu vim para os doentes, será que os doentes eram só os aflitos? Ou os romanos também eram doentes? Eram doentes, mas eles não enxergavam. Como ainda a humanidade, a gente pode dizer, claro, não no sentido pessimista, mas todos nós ainda estamos aflitos, porque ainda faz parte do nosso nível evolutivo. Então, ele diz assim, Levi, mas podes fazer na situação que vos encontrais? Aí ele diz assim, os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Por quê? Porque acham que são vencedores. Já observasse algum vencedor do mundo com a mais alta preocupação do que defender o fruto de sua vitória material? Né? Existe uma ilusão. Quando há a dor, aí ele diz assim, o leito da dor, a exclusão das facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. É na dificuldade, é claro, a gente está dizendo que não é um sofrimento que você procura, né, voluntariamente. Eu não vou aqui pegar um chicote, ficar batendo, estou sofrendo, e aí esse sofrimento vai fazer com que eu, né, evolua. Não, sofrimento que vem naturalmente, sem a gente buscar, porque tem muito sofrimento que a gente busca. Mas o sofrimento que vem naturalmente acende e dá oportunidade, é uma professora, a dor é uma professora, nos dá a oportunidade de buscar caminhos, né? Tanto que Jesus, quem não lembra das dificuldades que os discípulos passaram, e os vários exemplos de Jesus mostram isso, em que ele, né, quando ele cura, ele diz a tua fé, né? Então mostra que a partir da nossa perseverança, e aí Emmanuel nos diz para a gente refletir sobre a nossa aflição. Porque muitas vezes, e isso está muito comum no mundo de hoje, eles falam assim, em pílula da felicidade. As pessoas não querem mais passar por dificuldades. Né? Se eu estou magro, eu não quero fazer uma dieta, eu quero ser emagrecido. Instantaneamente. Se tiver uma pílulazinha, agora não tem não, né? Nem tem nada para emagrecer hoje, né? O pessoal diz assim, hoje não precisa para ser magro, né? Só precisa ser rico para ser magro, né? Rico não, gastar uma coisinha. Então, quando Emmanuel diz, examina a tua própria aflição, né? Mostra exatamente que, muitas vezes,
fugir da realidade não nos faz fortalecer. Porque quantos fogem das dificuldades que apresentam? Eu hoje estou atuando aqui em Caruaru, não sei se vocês sabem, me conhecem, eu passei muito tempo aqui em Caruaru, voltei para cá depois de 5 anos na capital. Estou atuando aqui na promotoria aqui das varas civil e de família. Quanto a gente vê de pais que fogem da sua missão, né? Que tem emprego quando a mulher pede pensão e pede demissão. À luz da doutrina espírita, a gente sabe, né, que o que ele está buscando quando ele foge, porque não existe, independente do relacionamento que teve, né, o filho, né, é para sempre. Então, o abandono vai ter um preço. Eu estava vendo, estava até comentando com meu marido, Fábio Júnior foi pela a música que ele canta, Pai, dá a entender que ele foi um filho que precisou muito do pai. Mas ele, que às vezes a gente também repete comportamentos. Aqui não vai uma crítica a ele de maneira nenhuma, certamente ele sentiu muito isso. Mas na vida dele, muito ocupada de músico, ele também ficou um pouco ausente com seus filhos. Então a gente tem que ter muito cuidado da gente não repetir a aflição que a gente sofre, está fazendo o outro sofrer. Por isso que a Emmanuel fala, examina a tua aflição. Né? Então, muitas vezes, algum revés da fortuna foi falta de planejamento financeiro. Né? Porque, claro, a gente não vive, a gente tem que se preocupar, isso, tudo aqui é provisório, claro, mas a gente vive também das questões da matéria. A gente precisa de dinheiro para se manter. Então, se a gente não tiver uma organização financeira, a gente vai ter sofrimento. Porque a gente não pode ser um peso para os outros. Né? A gente muitas vezes se desorganiza, né? E não se examina essa aflição na questão financeira e organizando-se e vivendo, e outra também, com a sedução que tem no mundo hoje, as pessoas querem viver aquilo que não tem condições. Né? Buda diz nesse livro Plenitude, Joana dá esse exemplo, daquela impermanência, o sentido da impermanência. Você nunca está satisfeito, porque está sempre... E se a gente não for ficar satisfeito com as coisas materiais, acho que celulares e tudo, acho que não demora nem um ano, né? Já está surgindo outros. Então, as tentações são muito grandes. Então, por exemplo, examina a tua aflição com relação aos relacionamentos. O equilíbrio no relacionamento conjugal, o equilíbrio no relacionamento familiar. A doença, por exemplo, que é uma aflição, muitas vezes é ocasionada por excesso de todos os gêneros. Porque também a gente também tem... Eu recentemente vi um comentário sobre isso. A gente nunca teve acesso à quantidade de comida que a gente tem hoje. Que digam os supermercados, né? Vocês já notaram que o supermercado faz de propósito? Os melhores alimentos é no começo e no final do supermercado. Então você tem que percorrer para chegar. Faz de propósito, né? Para você passar por todas as tentações. Não quer dizer que a gente também não cai em umas, né? Isso faz parte da nossa experiência. Mas até que ponto a gente não tem equilíbrio? Claro, ter o prazer de uma refeição ou outra, mas no dia a dia, com as informações da ciência, né, é preciso que a gente tenha um equilíbrio sobre isso. Então, é interessante quando Emmanuel nos convoca a isso. Joana de Anjos, esse livro de Joana, eu não trouxe nem ele aqui, mas é um livro que só fala sobre sofrimento, é o livro Plenitude. E aí ela dá exemplos de vários caminhos para a gente entender por que a gente passa. Porque senão, gente, a gente está vivendo num mundo de provas e expiações, e aí é o cardápio que tem aqui na Terra. Claro que a gente tem uma perspectiva, uma esperança. É interessante que, veja, Jó, isso aqui está no Antigo Testamento, viu, gente? Mas, de uma certa forma, está implícito o entendimento de que a gente tem. Vê o que é que Jó diz. Né? Eu comecei contando a história de Jó, né, que ele perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu não, entre aspas, porque a gente não perde, né? A gente se despede temporariamente.
Mas ele, naquele sentimento que a gente tem, ele tem um sentimento, para muitos, de que perdeu. Perdeu a riqueza, perdeu os filhos, né? Aquele sentimento que a gente não sabe que não é de perda, mas que aparentemente, para a nossa vivência aqui na Terra, parece perda. E Jó, ele diz assim: conheci todas as alegrias da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Veja que expressão ele diz. Obrigada, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar o vosso servo. Quem de nós é capaz de dizer isso? Experimentar-nos. Porque o sofrimento é isso, nos experimenta. Quando a gente tem a luz da doutrina espírita, veja o que ele vai continuar dizendo. E aí a gente entende que é uma visão muito futurista de Jó. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Porque não nos enganemos, mesmo nós espíritas, a gente precisa treinar a nossa visão. Porque a gente tem muito uma visão de berço e túmulo. A gente tem uma visão que a gente nasce e vai morrer. Aí alguém aqui pode dizer, não, a gente não tem não, porque mesmo as doutrinas, as outras que não são espíritas, têm uma visão de vida futura. Afinal, todos acreditam em Deus e na imortalidade da alma. Mas veja que nas outras religiões, e aí não é uma crítica, gente, tudo é estágio evolutivo. Não que significa dizer que a pessoa precisa estar no espiritismo para evoluir, não, viu? A gente sabe que tem espíritos, cada um vai estar no caminho que precisa. Todas as religiões são importantes. Nenhuma pode ser desprezada. Todas as religiões que nos elevam a Deus são importantes. Né? As verdades, os princípios que a doutrina espírita nos traz, elas farão parte de todo o conhecimento do mundo. Todos terão esse conhecimento, porque ela é universal. Não é detentor a doutrina espírita, que todos terão que tornar-se espírita. A Gênesis diz que chegará um momento que as pessoas se encontrarão num campo comum. Não é todo mundo que vai se tornar espírita, mas todo mundo vai se encontrar numa doutrina, pode ser o nome religião, pode ser amor, porque os princípios que a doutrina espírita nos traz, por isso que a doutrina ela não tem uma visão de religião como a maioria tem, de sacerdócio, né? Mas de entendimento desses princípios. Porque veja, as doutrinas tradicionais, Deus e imortalidade da alma. A doutrina espírita traz a comunicabilidade com os espíritos, a reencarnação e a existência de outros mundos, né? Que é não só outros planetas, mas também que há várias moradas na casa do meu pai, porque no mundo espiritual tem várias moradas, e a gente vai morar no mundo espiritual conforme a gente vive aqui. A gente vai ser atraído para aquilo que a gente precisa no mundo espiritual. Então veja que Jó, quando diz que a gente tem uma visão até a morte, é uma visão de vida futura. Ele diz assim, quando afinal vossa alma quererá lançar-se para além dos limites de um túmulo? Veja que lindo. E veja que apesar da ideia, vou continuar o fio da meada. Veja, apesar da ideia de imortalidade que todas as doutrinas têm, mas é uma ideia muito vaga. A gente vai para o inferno, a gente vai para o céu. Não. Porque Deus não seria justo se a gente tivesse uma pena eterna. Né? Ficaríamos nas nuvens, tocando harpas, ou no inferno, fogo do inferno, não faria sentido. Até porque a gente não vive, gente, 100 anos nesses dois, nesses dois caminhos. Nem 100, nem 1000, nem 1 milhão. Nós somos eternos. Então, claro que a gente vai passar um estágio no mundo espiritual necessário para a nossa evolução. E voltaremos de acordo com a necessidade. Veja aqui quando ele diz, mais ainda que chorareis e sofrereis a vida inteira, que representa isso ao lado de uma eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação. Quando Jó diz isso, diz que tem uma vida futura. Ele não fala, claro, em reencarnação, até porque a palavra reencarnação nem existia naquela época, mas já dá uma ideia de vida futura, de confiança em Deus, de que o que estava acontecendo com ele tinha uma explicação. A história de Jó, que é uma história que não... Claro, a gente pode imaginar, até porque Jó depois, ele recupera toda a sua fortuna e ele depois tem filhos nessa história é contada não como uma história simbólica apenas de uma encarnação, mas das possibilidades de um homem que reforça na sua fé. Veja que o Evangelho, ele vai explicar o seguinte, como desencarnados, escolhemos as nossas provas.
A gente escolhe lá no mundo espiritual. Todo mundo escolhe, gente? Não, nem todo mundo escolhe. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que vai dizer o seguinte, porque Deus não viola nossas consciências. Imagina uma pessoa que morre e acredita nas penas eternas. Ela vai escolher prova como lá? Como é que ela vai despertar no mundo espiritual? Escolher uma prova se ela acreditar que vai ficar dormindo em penas eternas e ir para o inferno ou para o céu. Não. Mas ela vai ter os guias espirituais por ela escolhendo as suas provas. Então, nós não vamos ser medidos por aquilo, gente, que a gente acredita. Porque a gente poderia pensar, então vou ser melhor, né? Quando chegar no mundo espiritual, vou ser melhor porque eu sou espírita, eu já acredito no mundo espiritual, na reencarnação, então vai ser melhor para mim do que um evangélico, um espírita. O que vai valer é o que a gente vive e não o que a gente acredita. Porque eu posso acreditar na reencarnação e viver completamente distorcido daquilo que diz a quem acredita na vida futura. Se eu não me reconcilio com o meu adversário aqui nessa vida, não é? Para que eu não possa me acorrentar a ele e vir numa próxima vida, de que está adiantando eu acreditar na reencarnação? De que adianta claro que a reencarnação dá uma oportunidade muito grande de a gente ampliar a nossa mente. Até porque a gente precisa treinar isso, viu, gente? Porque como a gente vê em várias encarnações, como de outras religiões, é muito natural. O que vocês acham, por exemplo, que existe idolatria? Até não sendo no meio espírita. Existe. Por quê? Porque a gente acostumou há muito tempo a idolatrar. Por que existe uma resistência? Existe uma resistência de ampliar a nossa mente e a gente acreditar, de fato, a gente viver como se a gente entendesse, de fato, uma vida futura. Ou seja, que a gente já está aqui agora, vivendo, escolhendo a nossa próxima vida. Aí você pode dizer assim, mas como eu estou escolhendo? Quando a gente começa a olhar, por exemplo, a nossa aflição e trabalhar. Porque, por exemplo, uma pessoa que abusa muito do doce. Nessa vida pode não ser diabética, mas será que na outra vida ela já vai nascer como criança diabética? Vocês têm dúvida sobre isso? Aí eu digo, mas é muito, Deus seria muito injusto, porque uma criança desde pequenininha já nasce diabética, é um absurdo isso. Ela não tem nenhum prazer de viver, porque tem criança, inclusive, que toma insulina, né? Que passa todo, imagina, mas aquela limitação é necessária para que ela possa equilibrar e aprender a lidar com o alimento, com o doce. Então, é preciso que muitas vezes, se a gente amplia a nossa visão, a gente possa, e eu quero, já estou bem adiantado, eu queria falar aqui do remédio, que a gente falou do mal aqui, né? Dos nossos sofrimentos, que faz parte do cardápio. O sofrimento é plantado aqui, agora, ou em outras existências, ou necessário para a nossa evolução, porque vem como prova. Mas aí a gente tem que falar do remédio. Allan Kardec falou que o grande remédio contra as nossas aflições é compreender a vida espiritual. Compreender, eu já falei isso, que a vida continua, que Deus é justo, que nada acontece sem finalidade, que a morte não existe, e que principalmente a doutrina espírita, essa mensagem, quando fala no remédio, ele diz aqui, que remédio então? Eu digo, sofrer a gente vai sofrer, tá tudo bem. A gente agora precisa entender isso. Vamos parar de se lamentar, porque sofrer a gente vai. Não, a gente entendendo, gente, que o sofrimento não é aquele que ele busca, é aquele que vem, naturalmente. É claro que Jesus disse, né, que com ele o fardo seria leve. Basta que a gente possa... É como se a gente carregasse uma pedra, duas pessoas carregassem a mesma pedra, uma sozinha e a outra, né, com um amparo espiritual. Esse fardo seria leve. E aí, meu jugo é suave. Lembra que o jugo era aquele material que o boi carregava, né, no lombo? Né? Ele está querendo exatamente isso, dizer que com ele é leve. E aí, a fé é que é esse remédio. E a fé, gente, não é acreditar. Porque eu vou dizer a vocês, acreditar em Deus. Todos nós acreditamos. Aí alguém vai dizer assim, não, mas eu conheço um vizinho meu que é ateu e ele não acredita em Deus, não. Olha, eu vou dizer, é muito mais por vaidade, por orgulho, do que por sentimento inerente. Porque, no fundo, eu só me lembro daquela história, vocês já devem ter escutado daquela história que o fulano pega um barco, vai caminhando, um escritor, eu conheço várias histórias. Inclusive de um escritor que estava fazendo uma pesquisa para
fundamental que Deus existia e o barco foi naufragando e ele começou a gritar, oh meu Deus, me salve. Porque no fundo, é inerente a nós essa crença, acreditar em Deus. Todos nós, eu posso dizer, que acreditamos. Agora, fé é diferente. Fé é confiar, é se entregar, de fato, a Deus. E entender, quando ele diz aqui a fé, é o apelo ao céu. E aí eu trouxe algumas mensagens aqui de Joana, bem interessantes, que ela diz o seguinte: a fé natural é fenômeno pertinente ao ser que pensa, manifesta mesmo de forma inconsciente, né? Veja, aí o Evangelho diz, a gente tem a fé humana, aquela confiança, porque nós somos filhos de Deus, a gente tem que confiar, né? Por isso que as palavras têm poder, a gente nunca deve estar usando palavras, tem muito cuidado com isso, né? Ah, eu sou burro, ah, eu não posso, eu não consigo, né? Isso não é para mim, isso não existe, gente. Essa confiança em nós mesmos, como nós temos o DNA de Deus, nós somos filhos de Deus, a gente tem que confiar em nós mesmos. A fé humana, mas principalmente a fé em Deus. E é preciso racionalizar essa fé, transformando em equipamento consciente para o comportamento. Quase sempre assomam dúvidas e conflitos que tentam perturbá-la. O homem e a mulher necessitam de fé, sob o fluxo da razão. E aí, Joana de Ângeles vai nos mostrar que a criatura que avança na terra sem fé é como uma embarcação sem bússola. E aí eu me lembro daquela passagem de Jesus. Quem não lembra daquela passagem de Jesus no barco? Quando o barco começa a titubear. E é lindo, porque mostra Jesus na ponta do barco. Ele lembra que ele cochila? Aquilo é um ensinamento de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não vai fazer por nós aquilo que nos cabe. Às vezes a pessoa diz assim, eu sei o que eu tenho que fazer, já entreguei a Deus, viu? Já orei, disse a Deus que ele que... Não, ele que faça não. Tem parte que é de Deus, mas desde que nós nos esforcemos para fazer a nossa parte. Se eu estou doente, eu tenho que buscar o médico, eu tenho que tomar o remédio, eu tenho que buscar me melhorar. Se eu sou pai e mãe, eu tenho que fazer minha função de pai e de mãe. E pedir a parte de Deus, depois que eu já esgotei todos os esforços necessários para fazer a minha parte. Quando Jesus adverte aos discípulos, homens de pouca fé, e quando o barco começa a balançar, eles se desesperam. Isso não acontece com a gente não, né? Porque nos dias de inverno, dia de verão, né? Tá tudo bom, tá tudo quentinho. A gente, a fé parece que fica bem tinindo, né? Tá tudo dando certo, né? E, aliás, a gente deveria agradecer quando tá dando certo também. Porque muitas vezes há uma grande inspiração, muitas vezes não, sempre, a gente está tendo intuição, né, da espiritualidade superior. Mas no momento de inverno, aí é que está. Onde é que está a nossa fé nos momentos de inverno? Nos momentos sombrios, nos momentos difíceis. É como uma bússola sem esmo. Nesse livro, Desperte e Seja Feliz, né, ele diz assim, e aí, gente, a fé é uma conquista do espírito na grande caminhada evolutiva ascensional. Tem uma pergunta no livro espírita, eu não vou lembrar agora o número da pergunta, que diz assim, por que tem gente que tem uma confiança, que parece que tudo dá certo, sabe, que não se abala? Por quê? Aí ele diz, porque ele já trabalhou isso em outras vidas. A fé é uma semente que a gente tem que ir lançando para que ela brote. A gente tem que se lançando nos braços do Pai. É uma conquista do espírito na camada evolutiva ascensional. Em uns a fé é inata. Basta uma fagulha para que ela se manifeste, pois trazem a base de outras. Veja, quando ele diz inata, não quer dizer, claro que nós temos a centelha divina em nós. Uma vez eu vi um filósofo, bem conhecido, não vou falar o nome não, para não parecer crítica, mas é bem conhecido na internet. Eu não sei nem se ele é ateu, mas ele critica muitas religiões. Ele diz, não, porque o homem já nasce no mal. Porque o homem... Não é verdade, gente. O ser humano já tem a centelha divina. O problema é que tem seres humanos penitentes no mal, porque vão se aliando com as energias negativas. Por isso que o Espiritismo diz que o mal nada é do que a ausência do bem. É o desvio das leis divinas. Nós nascemos simples e ignorantes, fomos criados simples e ignorantes, mas Deus não nos deixa a mercê do mal, não. Não é à toa que nós temos um guia espiritual. Todos nós, sem exceção. Agora,
Tem várias perguntas no livro dos Espíritos sobre o guia espiritual, que é um guia superior, é um espírito superior a nós. Basta que a gente possa acessá-lo. Mas às vezes ele que não consegue nos acessar. Porque também tem algumas perguntas no livro dos Espíritos, por que a gente se alia muito ao mal, mesmo a gente não querendo? E a resposta da espiritualidade é, será que a pessoa não quer mesmo? Porque a pessoa diz que não quer, mas se compraz no mal. Algum vício. Ai, diz, não, porque eu caí em tentação. Mas será que ela queria se afastar mesmo daquilo? Será que ela se esforçou? A pergunta 909 do livro dos Espíritos diz que os pequenos esforços são capazes. Por isso que Jesus falou que a fé é como um grão de mostarda. Ela faz o quê? Remove montanhas. Quando remover montanhas se refere a dificuldades. Elas são capazes de remover dificuldades que a gente nem imagina. E quantos passam por dificuldades lá na frente, que enfrentam, a gente precisa enfrentar. Precisa fazer a nossa parte. Jesus nos dando apoio, nosso guia espiritual, a espiritualidade, mas nós executando aquilo que nos cabe. Mas quantos passam e lá na frente diz que teve um aprendizado? Quantos já não ouviram depoimento de pessoas, por exemplo, que tiveram câncer? Até uma situação muito difícil, que eu imagino, a gente deve exercitar o desapego em tudo, né? Nas questões materiais, mas também com relação a nossos relacionamentos. Mas não é fácil. Por exemplo, o luto. Não é fácil. Mas quantas pessoas, quantas histórias a gente contou, por exemplo, de uma mãe que perdeu um filho e começou a direcionar aquela amorosidade para uma causa. Às vezes um filho perdeu um câncer, às vezes tem pais que até abrem instituições para trabalhar aquela doença que o filho tinha, para salvar outras vidas. E imagine as luzes espirituais que honram aquele ser que se foi. O quanto ele é brindado com energias, com luzes daquele amor. Porque o amor também, quando ele estaciona, é como água que apodrece. Não tem um fluxo. Então, claro que não é fácil. Talvez uma das sofrimentos mais difíceis é quando há esse distanciamento. A gente sabe que é provisório, mas a gente não tem ainda uma preparação para não sentir. E o luto é natural, chorar, mas não se desesperar. Não se desanimar. A fé a que Jesus se refere, né, que transporta montanhas, quando ele diz que a cura, por isso que quando Jesus curou muitos, alguns voltaram a adoecer, porque não houve uma cura efetiva, mas muitos daqueles que de fato, quando ele diz, a tua fé te curou. Então, veja que o remédio que é essa fé Joana diz muito, de uma forma muito bonita, né? Que é a fé sincera, verdadeira. É uma fé paciente, porque às vezes também não adianta. O tempo é de Deus. A gente muitas vezes quer apressar. E muitas vezes a gente perde a fé nesse tempo que a gente espera que seja o quanto antes. Que é a resposta, e muitas vezes o tempo está operando transformações. Eu digo até com relação, por exemplo, ao perdão. Porque o perdão, muitas vezes não consegue ser instantâneo, né? E tem gente que diz da boca para fora que perdoou e não perdoou. E precisa de um processo de oração. E essa oração de perdão vai fazendo com que vai transformando aquele sentimento. Que muitas vezes não é fácil, porque aquilo que me magoa, algo que magoa para outra pessoa, a mágoa pode ser ou maior ou menor. É tudo muito relativo, a depender das experiências vividas nessa ou em outras existências. Então, a fé sincera e verdadeira é sempre paciente. A fé é paciente, pois sabe que tudo gira dentro de uma ordem de coisas a caminho do progresso. A fé incerta, a pessoa pensa que supre a força com vingança. O poder da fé nos dá coragem para os enfrentamentos.
E como consegue essa fé, já falei, cultivando como semente. E a fé também vai dar coragem para enfrentar, né? Todas as vicissitudes que por acaso vá nos surgindo. Eu trouxe uma mensagem aqui do livro Ceifa de Luz, que é Aflição e Tranquilidade. Ele diz assim: bem-aventurados os que choram. Contudo, é importante lembrar que existe aflição gerando tranquilidade. Olha, parece um contrassenso, né? Aflição que gera tranquilidade. Mas há muita tranquilidade gerando aflição. Porque quando a gente deixa que as coisas vão acontecendo e não faz aquilo que nos cabe, a gente está apontando a aflição. Né? Quando a gente não enfrenta a dificuldade, ela pode se tornar maior. Ela pode crescer. Né? É como um filho que de pequenininho você vai podando, porque senão depois fica difícil, né? No limiar do berço, pede a alma dificuldades. Aí ele diz assim, isso está no livro dos Espíritos também, quando a gente fala das provas. Quando a gente chega lá no mundo espiritual, a visão da gente é ampla, a gente pede dificuldade, pode mandar que a gente vai encarar para dar tudo certo, mas quando chega aqui, né? Ai, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Muita dificuldade, Deus, mas essa prova eu não pedi. Não, isso não é para mim. Quando, na verdade, tudo, né? Aquela passagem de Jesus que não diz, né? Ele não manda um peso maior que a gente possa carregar. Não manda. Se a gente pensar isso todas as vezes, né? Aí ele diz assim, no limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas, cicatrizes, amargores. Entretanto, recapitulando um novo caminho, as próprias experiências no plano físico, fica obscuro, né? Divaldo dizia assim, né? Que a gente fica com a alma abafada, a gente esquece as coisas, né? E começa a se queixar. É um aprendiz recusando a lição, ou doente abominando o remédio. Porque, gente, a depender da aflição, né? A dificuldade que vai vir é exatamente o remédio necessário. E às vezes esse remédio é amargo, né? Em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga. Ele adiará indefinidamente as realizações planejadas. Então, bem interessante que numa das passagens ele diz assim, né? Que quantos de nós, no mundo espiritual, né, amplia a visão. E quando a gente chega aqui, ele diz assim, ó, vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismo de insânia e flagelação. Porque as facilidades, principalmente do dinheiro, do poder, traz muitas tentações. Só que, como é a visão espiritual da maioria de nós aqui no planeta? É almejar o quê? Exatamente isso. O que dificulta o nosso progresso. Eu não estou dizendo, e Jesus falou sobre isso, né? De que não é muito mais fácil o camelo passar por um buraco. Por que Jesus disse isso? Ele não quis dizer que a riqueza é um obstáculo intransponível. Não é nenhuma. Tem muitas pessoas que com a riqueza propicia empregos, né, progresso. Isso é inquestionável. O que ele está querendo dizer é que a riqueza, ela exalta o nosso orgulho e a nossa vaidade. E as demais tentações. E a coisa que as pessoas mais almejam. E ele diz aqui, cavando abismos, insânia e flagelação, nas quais se desempenham além do campo material. Então ele diz assim, vemos tantos lares fugindo da mesa do trabalho, do sacrifício, afeição de oásis sedutores de imaginária alegria. Né? Aí ele termina dizendo assim, valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela e cresce para o bem, que nos burila para a união com Deus. Porque o mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés da facilidade, porque Jesus, ele é, né, o espírito mais evoluído. Ele poderia, veja que ele diz assim, ele já começa ensinando desde a manjedoura, porque ele poderia ter vindo um filho de um grande rabi rico,
Mas ele não quis facilidade. Primeiro, ele teve que se diminuir diante da grandiosidade desse ser espiritual espetacular, que é Jesus. Aliás, o nosso planeta, 4,5 bilhões de anos foi criado, ele já era o espírito puro. Então, imagina, ele teve que se rebaixar da sua elevatura espiritual para poder viver entre nós, com humildade, né, desde a manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão a tudo que ele passou e a indiferença dos corações mais queridos, para que pudesse, ao final, chegar à cruz da morte. Então, Jesus foi nosso grande mestre em ensinamento, né? E aí ele diz assim, não te julgue sozinho, né? Então, a gente tem que entender que a gente, nessa luta, o Senhor sabe as nossas necessidades e está nos apoiando, né? E ele diz assim, no final, quando Jesus proclamou a bem-aventurança, está no Reformador. Quando Jesus proclamou a bem-aventurança aos aflitos, não se reportava aos espíritos insubordinados e impacientes, que a gente pensa assim, é todo mundo que sofre, nem todo mundo sofre bem, gente. Por isso que no Evangelho fala o bem sofrer e o mal sofrer, que elegem o desespero e a indisciplina por normas regulares de reação. Referia-se, antes de tudo, aos que se acham aflitos por ajudarem o engrandecimento coletivo. Então, porque a gente sabe que quando a gente se engrandece, a gente tem que pensar nisso. Se eu quero evoluir espiritualmente nesse planeta, que ainda julga que os melhores são os que têm dinheiro, que têm poder, eu vou sofrer, porque eu vou ser criticado. Tu quer ser bonzinho? Tu não faz isso não, mas todo mundo faz, não é? E, aliás, é uma briga que a gente tem que ter com os nossos filhos, né? Porque os nossos filhos às vezes dizem isso, né? Mas todo mundo faz, não é? Mas você não é todo mundo. Então, aos que acham aflito por ajudar o engrandecimento coletivo, por se converterem realmente à luz eterna, por se consagrar à caridade, e, acima de tudo, por se dominarem. Porque a gente precisa dominar. Deixar o homem velho, homem no sentido geral, né? Homem velho, a mulher velha, o ser humano velho, com as mesmas... que tem coisas, gente, que a gente está repetindo em várias existências. Por isso que o conhecimento é importante, a gente se olhar e examinar por que a gente está sofrendo e começar a andar a passos largos, transformando em veículos a manifestação da vontade do Senhor. Então, eu vou ler aqui só uma mensagenzinha para terminar, que é uma de Casimiro da Cunha, que é uma poesia que diz assim: o poder da fé. A fé é a força potente que desponta na alma crente. Elevando-se aos céus, aos altos céus, ela é a chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva a Deus. Então, diante de tudo isso, quero agradecer a oportunidade que a gente possa sair daqui refletindo sobre isso, sobre essa mensagem, entendendo que o mal faz parte, né, do cardápio ainda da Terra, mas a gente tem a perspectiva de esperança, que a gente possa fazer a nossa parte dentro do nosso ambiente, nossa família, na nossa profissão, a gente como cidadão, a gente poder operar a transformação nesse mal e não ficar toda hora se dizendo, o mundo é assim mesmo, não vai ter jeito. Não tem jeito sim, gente. Que a gente possa pedir inspiração para que a gente possa exercer o bem, entender que o mal faz parte, que a gente vai sofrer, mas que a gente tem ajuda espiritual constante, basta a gente acessá-la, orar, pedir a Deus iluminação. Porque ele diz assim, o quarto pode estar aqui, né? O lugar pode estar como for, mas quando a gente tem a luz que clareia, a gente vai enxergar qual o caminho que a gente deve seguir, né? Com o apoio de Jesus, porque ele diz, né, que ele seria o grande consolador prometido, e a gente tem a doutrina espírita que nos consola a cada dia. Então, que a gente possa sair com essa lição, né, do mal, mas também do remédio, que é a fé que fortalece nossas almas. Que a paz fique conosco hoje, agora e sempre. Assim seja. Agradecemos a presença da nossa irmã Gil, com a mensagem da noite, com belas e boas colocações de suas palavras. Peço à nossa irmã
Edna para vir fazer a prece de encerramento. Lembrando que sábado, dia 13, a gente vai ter Érica Costa. E o tema vai ser Sinais dos Tempos, encontrado na Gênesis. Então vamos à nossa prece de encerramento, dando boa noite a todos e agradecendo mais uma vez a nossa irmã Gilda. Bondoso Mestre Jesus, ainda em Tua presença, com um coração grato por tudo que ouvimos, que possamos sair daqui bem melhores do que chegamos, possamos a cada dia vir renovar nossa fé, nossa esperança em Ti. Que o Senhor, meu bom Mestre, seja o acalento, seja o alívio dos nossos irmãos que necessitam da Tua bondade, da Tua misericórdia, daqueles que se encontram nas ruas com fome, com frio, que o Senhor possa estar levantando anjos encarnados para auxiliar os nossos irmãos que necessitam de Ti. Também pedimos a Dr. Bezerra de Menezes e a sua falange que esteja indo de encontro nos hospitais, nos manicômios, levando cura para aqueles que são de cura. Que o Teu refrigério, Mestre Jesus, possa alcançar aquelas vidas. Que o Teu amor, que a Tua bondade possa preencher os vazios dos nossos corações. Vazio esse que só precisa de Ti, porque sabemos que a felicidade que precisamos só encontramos em Ti. Gratidão porque o Senhor tem sido bom. Gratidão porque o Senhor tem nos apresentado a cada dia mais essa doutrina consoladora, a doutrina que tem nos ajudado no nosso crescimento moral e espiritual. Continua conosco. Te agradecemos porque temos um lar, porque temos uma casa para voltar. Gratidão por tudo. Continua abençoando a vida da nossa irmã. Que ela possa sempre dizer: eis-me aqui para me falar do Teu amor, falar do Teu Evangelho. A abençoa e abençoa toda a sua família. Nos leve em paz para os nossos lares, embaixo da Tua graça e da Tua proteção. Que assim seja.